Lucas 22, do versículo 19 ao 23. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Vamos lá para o versículo 39 agora. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Até aqui, vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, estamos diante da Tua Palavra. Estamos diante do Evangelho que nos revela a paixão de Cristo, Sua entrega, Seu sacrifício, que revela o quanto o Senhor nos ama, que nos mostra de fato como graça sobre graça nos foi entregue na plenitude do unigênito do Pai. Ó Deus querido, fala conosco nessa noite. Perdoa, Senhor, a miséria do pregador e fala aos nossos corações através do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. A graça de Jesus. Nós temos recebido a graça de Jesus. Todo aquele que busca a Deus e de coração sincero, com fé singela, busca, encontra. Porque Deus prometeu: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Todo aquele que busca Jesus Cristo com o coração crente, o encontra. E todo aquele que vai até Jesus Cristo não é lançado fora por Ele.
E todo aquele que fica na presença de Jesus Cristo recebe dele graça sobre graça, constante, completa, consistentemente, repetidamente, diariamente e sem fim. Não é só graça que nós recebemos do Filho de Deus, mas recebemos sempre e todos os dias muita graça. Graça sobre graça, infinita, interminável, inesgotável, sempre a graça de Jesus. No capítulo 22 do Evangelho de Lucas, nós percebemos que há dois movimentos dessa graça que recebemos do Senhor. Graça que foi trazida para o sacramento e no caminho, na via crucis, foi completada no Monte da Caveira, com uma passagem por um lugar muito especial, chamado o Getsemane. Vamos ver primeiro como essa graça que temos recebido de Jesus Cristo se trata do que Deus nos dá e nós não merecíamos. A graça é o favor imerecido. E o Senhor Jesus Cristo diz: tomem, comam, se alimentem, recebam o meu corpo. Deus sempre entrega o que Ele tem de melhor aos seus filhos. E o que nós temos de melhor para receber de Deus é Ele mesmo. Aí se inicia a graça nas nossas vidas. Quando Deus se entrega e nós recebemos. Este é o meu corpo. Nós não merecíamos essa entrega de Jesus Cristo. Não merecíamos a sua vida em nós. O pão, como a expressão do fortalecimento, aquele que está desfalecendo, aquele que está caindo, aquele que está esmorecendo, quando come pão, se fortalece, se levanta, a vida volta. E nós andávamos desfalecidos e esmorecendo na nossa existência pequena e limitada, quando o Senhor nos entregou por sua graça o que Ele tem de mais precioso, entregou a si mesmo, entregou a Jesus Cristo, entregou o seu corpo, que foi partido por nós naquela cruz. Aqui tem início, na vida do crente, graça sobre graça. Graça que foi prometida desde os tempos antigos. Graça que foi anunciada, esperada, desejada. Paulo diz que esse mistério ficou oculto na eternidade por muito tempo, mas agora nos foi revelado, nos foi entregue, está iluminado para que todo homem, para que toda mulher possa ver e receber graça sobre graça, através da pessoa de Jesus Cristo. O seu corpo que foi entregue por nós. E nenhum de nós merecia uma entrega tão poderosa e completa. Vida eterna, pão eterno, pão da vida, pão que, uma vez saciados e alimentados dele, jamais temos fome novamente. Verdadeiro pão, verdadeira comida,
é Jesus Cristo. Mas o ser humano continua buscando se alimentar na mesa envenenada do mundo, das paixões carnais, e busca ainda satisfazer a sua fome, a fome da alma, na mesa condenada à podridão, na mesa do pecado, e ignorando o pão da vida que nos foi entregue. Não sejamos assim, amados. Não busquemos na mesa da podridão alimento, porque ali seremos envenenados. Busquemos na mesa de Deus o alimento que sacia a fome da alma. Busquemos em Jesus Cristo. Recebemos dele o cálice da nova aliança no seu sangue. Sangue que foi derramado em favor de nós. Nos dias de Jesus, a Páscoa era celebrada e havia 2 cálices especiais no centro da mesa. Um era chamado cálice da aliança e o outro era chamado cálice da ira. Esse cálice da aliança ou cálice da salvação foi profetizado muitas vezes, foi salmodiado muitas vezes. Mas o cálice da ira também. O cálice da ira também foi profetizado. E Deus, em sua justiça perfeita e completa, disse através da boca dos profetas que esse cálice da ira teria de ser sorvido até a última gota. Até a última gota. Esses 2 cálices deveriam ser preenchidos até se derramarem. Porque a aliança e a salvação de Deus é abundante. O nosso cálice transborda. Mas a ira de Deus também é eterna e implacável e justa. E ninguém está preparado para suportar a ira de Deus. Ninguém. Jesus tomou o cálice da aliança do centro da mesa. Deu aos discípulos e o chamou de o cálice da nova aliança no seu sangue. Todos bebemos do cálice da nova aliança, do cálice da salvação. Mas também não merecíamos, porque nós quebramos a aliança. Nós, pecadores, quebramos a aliança. Aliança bendita desde a criação de todas as coisas, quando Deus confirmou o seu trabalho através da obediência, nós fomos desobedientes e rebeldes, idólatras de nós mesmos, quisemos ser deuses para nós mesmos, e quebramos ainda a aliança da lei de Deus, porque ainda depois da lei primitiva do Éden, o Senhor nos deu a sua lei perfeita, a lei do Sinai, que nós também não conseguimos cumprir, que nós também não conseguimos praticar. Quebramos a aliança, não éramos dignos de beber o cálice da aliança. O cálice que nós deveríamos ter bebido é o cálice da ira. Esse sim nós deveríamos ter bebido. E isso seria justo, correto. Mas Jesus, mesmo sem merecermos, nos deu o cálice da aliança. Disse: bebam desse cálice, meus amados. Só Jesus poderia nos dar esse cálice.
Porque ele sim é o segundo Adão, o perfeito Adão. O obediente, o filho obediente. Adão não foi, mas Cristo foi. Nós não fomos, nós não somos, mas Cristo foi, Cristo é o filho obediente. E nós que não conseguimos fazer o bem, quebramos essa aliança de obras. Contudo, Cristo sim veio e cumpriu a lei. Fez o bem por toda parte, sem transgredir a lei de Deus. Homem perfeito, homem de Deus. Somente Ele poderia nos dar esse cálice. Veja que ninguém mais tem autoridade no céu e na terra para dizer: tomem e bebam do cálice da salvação. Ninguém mais tem autoridade, só Jesus. Só Jesus. Por isso veja, meu querido irmão, minha querida irmã, que nós devemos nos apresentar como hoje estamos fazendo diante da mesa do Senhor com avidez, ansiosos, apaixonados, contritos, edificados, com expectativa, porque nós recebemos o melhor de Deus, recebemos Jesus Cristo, o seu corpo e seu sangue. O Evangelho fala sobre uma realidade implacável. Havia um traidor à mesa. Porém, mais ousadamente, nós podemos dizer que haviam traidores à mesa. Jesus já havia dito a Pedro: Pedro, você vai me negar. Jesus já havia dito aos discípulos: ferirão o pastor e as ovelhas serão dispersas, vocês me abandonarão. Por mais que tenha sido dado o destaque ao traidor do Filho do Homem, a verdade é que havia traidores à mesa. E nós também. Porque traímos a aliança. Mas isso não é uma surpresa para Deus. Que o homem trai, que o homem é fraco, não é uma surpresa para Deus. Por isso, nos tempos antigos, quando o Senhor foi fazer uma aliança, e chamou Abraão para, através dele, instituir essa aliança antiga, ele pisou o sangue da aliança sozinho. Nós lemos esse texto no culto hoje, em Gênesis 15. Quando alguém fazia uma aliança nos tempos antigos, eles partiam animais ao meio, faziam um corredor de sangue, os dois contratantes andavam pelo corredor de sangue, deixavam a sua pegada de sangue uma em cima da outra e diziam: agora nós temos uma aliança, quem quebrar essa aliança pagará um preço de sangue, pagará com a própria vida. Onde estava Abraão enquanto Deus fazia aliança com ele? Dormindo. Deus fez uma aliança sozinho com Abraão. Atravessou aquele sangue como uma tocha de fogo. Fez uma promessa. E não teve contrapartida. Não teve o lado do homem nessa aliança. Porque o homem não pode cumprir. Mas Deus sempre soube disso. E enquanto Jesus era moído no Getsêmani, nós também dormíamos. Assim como Abraão. Que se achegam traidores para se assentar à mesa não é uma surpresa para o Salvador.
Ele sabe quem nós somos. Mas Ele nos aceita como somos. Nos ama como somos. Mas nos ama tanto, tanto, que não permite que continuemos assim. Porque nós sempre saímos diferentes da sua presença. Graça é o que Ele nos dá e nós não merecíamos, mas também é o que Ele não nos dá e nós merecíamos. Depois que Jesus termina de celebrar a ceia com os seus discípulos, eles caminham para a Porta das Águas, no leste da cidade velha, e andam uns 150, 200 metros até o Monte das Oliveiras, pelo Vale de Cedron, já na hora fresca do dia, e vão até um jardim que havia ali, a uns 150 metros já de elevação, no Monte das Oliveiras, um jardim chamado Getsêmani. Getsêmani em aramaico significa lugar da prensa do azeite, lugar da prensa do óleo. Getsêmani. Ali havia uma roda grande de pedra, um moinho grande de pedra, onde as azeitonas eram moídas e ficava o bagaço e escorria só o azeite puro. Jesus vai até o Getsêmani, até o lugar da prensa, de moer azeitonas para ser moído no nosso lugar. Conforme as palavras do profeta Isaías, no capítulo 53. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Aquela prensa que estava naquele jardim era o nosso pecado, que moeu o Salvador. Mas quem tinha de ser moído e passar por aquela prensa éramos nós. Seria justo e correto que toda dor e angústia do pecado fosse pago pelo pecador. Seria correto e justo. Mas aquele que nunca pecou foi moído pelas nossas transgressões, no lugar da moenda do óleo. Nós é que merecíamos, mas Ele tomou o nosso lugar, não nos deu o que merecíamos, e isso também é graça. Saíram do cenáculo mobiliado e ficou no centro da mesa, transbordando o cálice da ira. Mas havia chegado não somente o momento do Salvador ser moído pelas nossas transgressões, mas também havia chegado o momento dele tomar esse cálice, que era nosso. O cálice em questão aqui, Cristo disse: se queres, passa de mim esse cálice. É o cálice da ira, que Ele teria de tomar, de sorver até a última gota. Esse cálice que era nosso. Esse cálice era tão pesado, tão duro, tão difícil, tão terrível,
que o próprio Salvador pediu a Deus que passasse dele. E enquanto sentia o peso da ira de Deus, Lucas registra no seu evangelho, Lucas era médico, é o único que faz esse registro. Um fenômeno conhecido como hematidrose, a vasodilatação dos capilares subcutâneos, que distendidos ao extremo rompem-se. O sangue se mistura com o suor, e essa mistura acaba surgindo pela superfície do corpo. Para que alguém chegue a esse ponto de romper os vasos capilares que estão por debaixo de sua pele, essa pessoa precisa estar em angústia, terror, pavor profundo. Esse terror era nosso. Para que nós não tivéssemos medo de Deus. O Senhor Jesus Cristo levou também a nossa angústia emocional, a nossa enfermidade emocional e psicológica, para que nós pudéssemos nos apresentar ousadamente diante do trono da graça, e não em terror, em pavor. Por causa do que Jesus fez, nenhum de nós hoje tem medo de Deus. Hoje nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. E mais uma vez, enquanto Ele não nos dava o que nós merecíamos, nós dormíamos. O Evangelho observa no versículo 45 que eles estavam dormindo de tristeza. Mas quando Jesus sai daquele lugar, quando Jesus sai do Getsêmani, volta da prensa, moído, volta só o azeite puro de Deus, volta com o cálice nas mãos, e iria absorvê-lo todo na cruz do Calvário em seguida. Lhes diz: acordem, não durmam mais, despertem. Nenhum de nós precisa dormir. Todos agora podemos, acordados, despertos, vivificados, avivados, contemplar a graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo, que não nos deu o que nós merecíamos. Temos recebido dele graça quando ele nos dá o que não merecemos. Temos recebido dele graça quando ele não nos dá o que merecemos. Temos recebido dele graça sobre graça.